Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro. Hoje nós vamos falar um tema impressionante relacionado à profecia bíblica. Muito obrigado por estar aqui conosco. Bem, agora prepare o seu coração porque vamos entrar no tema de hoje. E o tema de hoje é características da igreja verdadeira dentro das profecias bíblicas. Esse tema vai ajudá-lo a fortalecer a fé e a tomar uma decisão ao lado de Jesus e também ao lado das suas verdades. Preparado? Ok. Então vamos abrir a Bíblia agora e vamos começar já lendo o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 12 de Apocalipse, verso 17. Aqui você tem claramente as duas principais características da igreja verdadeira, que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja que esse texto é um texto bastante forte e logo de início nós já tocamos nesse assunto. Por quê? Porque aqui está o segredo, aqui está o ponto que vai ajudá-lo a entender definitivamente estas e outras características. É importante saber que desde o princípio, lá em Gênesis, Deus apresenta para nós dois caminhos. Lá em Gênesis você encontra primeiramente a criação de Adão e a criação de Eva. E logo no começo você percebe que o primeiro casal é levado a adorar o Criador. Isso é algo que Deus colocou no coração do homem. O ser humano, então, é conduzido a adorar o Criador. Só que naquele tempo não havia uma igreja, um prédio, como tem hoje. Ok? Não havia, como nós temos hoje, um local específico construído para adoração. Então a adoração de Adão e Eva era algo diferente. Eles faziam a adoração a Deus face a face, pessoalmente, que era realmente algo incrível, né? Ali estava o primeiro casal como os primeiros membros da igreja de Deus. O tempo foi passando e aí nós chegamos no período de Noé. Quando Noé e sua família entraram na arca, ali aquelas 8 pessoas eram a igreja de Deus. Quando você vai para a história de Sodoma e Gomorra, você vê que na destruição de Sodoma e Gomorra, apenas 3 pessoas foram salvas. E aquelas 3 pessoas formavam a igreja de Deus. Nós continuamos analisando o passar dos tempos e da história, e você vai descobrir uma coisa interessante. Lá no começo, no livro de Êxodo, e também no livro de Números, e também de Levítico, você vai encontrar a orientação de Deus para Moisés, para que Moisés construísse um santuário. E esse santuário seria uma tenda móvel e portátil, que era montada e desmontada no deserto, enquanto o povo de Israel caminhava pelo deserto. E essa tenda, ou seja, esse santuário, era também um local de adoração, de sacrifício. Nós poderíamos dizer que aquele santuário era também a igreja de Deus. Só que aí nós chamamos a atenção para o povo de Israel, porque o povo de Israel era então o povo de Deus, seria considerado como um povo, a igreja de Deus. E o povo de Israel eram agora os detentores, Israel eram os detentores das verdades, dos oráculos, dos princípios, das verdades que Deus queria que as pessoas soubessem e aprendessem. O plano de Deus era que Israel fosse o instrumento para levar a salvação a todos os povos da terra. Assim estava Israel e o santuário, e aquele povo continuou durante o Velho Testamento. Mas, finalmente, nós chegamos ao Novo Testamento. E quando chegamos ao Novo Testamento, a gente percebe algo que aconteceu, algo interessante, diferente. Porque a Bíblia diz claramente que Jesus veio para o seu povo, isto é, para Israel, e o seu povo, Israel, não aceitou a Jesus. E quando eu falo não aceitou Jesus, eu estou me referindo a Israel como nação. A nação de Israel, que seria a igreja de Deus, não aceitou a Jesus como Salvador. É justamente isso que a gente lê no Evangelho de João, no capítulo 1 de João,
E no versículo 12, especialmente, veja só, João 1, verso 12, está escrito, verso 11, depois do verso 12, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E o verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Veja então que o verso 11 mostra que Jesus veio para o seu povo, para a sua igreja, mas o seu povo, a sua igreja, o rejeitou. E aí o verso 12 fala assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é, aqui nós encontramos a porta aberta para pessoas que não eram judias, para pessoas que não eram do povo de Israel, entendeu? Ou seja, todos que aceitaram Jesus, todos que aceitaram a salvação, essas pessoas também seriam consideradas parte do povo de Deus. Então, no Novo Testamento, Jesus implementa aquilo que a gente conhece hoje como cristianismo. Lembrando que no Velho Testamento era o judaísmo e agora no Novo, o cristianismo. O cristianismo implantado por Jesus deveria passar por 7 etapas, como eu apresento naquele DVD, A Última Esperança. E essas 7 etapas do cristianismo são as 7 igrejas que aparecem no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Essas 7 igrejas do Apocalipse representam 7 fases da igreja cristã. E o que chama a nossa atenção é que durante as 7 fases aconteceram coisas muito estranhas. Uma dessas coisas estranhas ocorreu na Idade Média. A Idade Média foi um período de perseguições ao cristianismo. Foi um período em que os princípios da Bíblia, que vinham desde Adão e Eva, agora foram diretamente atacados. E tais princípios foram jogados por terra, como diz Daniel 8:12, como diz Daniel 7:25 e como diz Atos capítulo 20. Então, os princípios bíblicos, não todos, mas quase todos, foram ignorados, rejeitados e jogados por terra. Aí o tempo passou, os anos se passaram, e aquelas pessoas que foram nascendo a partir desse ataque à verdade, elas nasceram e cresceram crendo em coisas que não estavam de acordo com a Bíblia, crendo em doutrinas e tradições que não eram bíblicas. Assim, surgiu uma geração que aprendeu coisas equivocadas, uma geração que realmente cresceu crendo em coisas que não estão na Bíblia. E essa geração que cresceu influencia o mundo até hoje, com crenças e ideias que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas é importante você saber que mesmo nos momentos de dificuldades e de perseguições, mesmo nos momentos da Idade Média, mesmo nas horas em que as verdades eram rejeitadas e ignoradas, naquele período, Deus conseguiu manter um povo pequeno, mas um povo que preservou as verdades bíblicas, que conseguiu guardar, conseguiu manter os princípios da palavra de Deus. Assim, os princípios de Deus nunca ficaram totalmente esquecidos, mesmo sendo atacados e agredidos naquele período. Então, quando chegamos por volta do ano de 1840, depois de Cristo, da nossa era, nós percebemos que Deus, ele agora realiza um movimento de restauração. E esse movimento de restauração já vinha de algum tempo atrás, mas a partir de 1840, por aí, um pouquinho antes talvez, um pouquinho depois talvez, mas por volta desse ano, então Deus começa agora a levantar pessoas de lugares diferentes, pessoas que não se conheciam, de continentes diferentes, e tais pessoas começam agora a pregar e a restaurar as verdades que haviam sido rejeitadas e esquecidas. E justamente a partir daí, Deus então levanta o seu povo de uma vez por todas para restaurar as verdades da Bíblia. E é justamente aí que entra o texto que eu li para começar, que é o texto de Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, o verso 17. Eu quero chamar a sua atenção outra vez para esse texto.
Veja só, Apocalipse 12, 17. Diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Perceba aqui que o povo de Deus, que a igreja de Deus, sempre foi uma igreja firmada nesses dois pontos, nesses dois princípios. É uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus. Agora, veja o detalhe do capítulo 12 do Apocalipse, que chama a nossa atenção e por isso nós resolvemos falar sobre esse assunto. É o que diz o capítulo 12, verso 1. Olha só, 12, 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A expressão mulher, a palavra mulher que aparece aqui, é uma palavra simbólica, apocalíptica, para se referir à igreja, ao povo de Deus. Então, essa mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, é um símbolo da igreja de Deus. Vejam só, esse sol que envolve a mulher representa Jesus no Novo Testamento. E essa lua embaixo dos pés representa Jesus no Velho Testamento. Então você tem uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, é uma igreja que no Velho Testamento tinha Jesus como a base e que no Novo Testamento tinha Jesus como aquele que veio e iluminou a terra e a vida do seu povo e a sua igreja. Então, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés está mostrando uma igreja que estava tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Ficou claro para você? Estamos diante da igreja no Velho e no Novo Testamento. Ou seja, o Apocalipse capítulo 12 mostra que Deus sempre teve o seu povo desde o Antigo Testamento até hoje. E que esse povo não seria um povo estabelecido por vontade humana, mas o povo chamado e escolhido por Deus. Ok, a igreja de Deus. E as duas características que aparecem nesse capítulo para definir e revelar a igreja de Deus são essas do verso 17. A igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela direção de Deus. E ao mesmo tempo, essa igreja, ela tem o testemunho de Jesus. Então é importante você observar, porque hoje, especialmente, nós temos milhares e milhares de igrejas, denominações e religiões no mundo. Agora, se você quiser realmente seguir o que está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus, aí você vai seguir o que está escrito aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem procurado seguir exatamente esse princípio. Tem procurado seguir a obediência a Deus, não a obediência pela obediência, não guardar os mandamentos simplesmente por guardá-los, até mesmo porque do ponto de vista humano, o ser humano não pode por ele mesmo obedecer aos mandamentos de Deus. Mas nós, da Igreja Adventista, temos procurado obedecer os mandamentos de Deus pela graça. É importante você entender uma coisa. Quando a Bíblia diz que a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus, significa que Deus tem um povo que foi salvo, que foi remido, que foi lavado pelo sangue de Jesus. E uma vez que as pessoas são salvas por Jesus, aí vem a obediência aos mandamentos. Então, a obediência aos mandamentos se tornou uma característica fundamental e vital do povo de Deus e da igreja verdadeira. E quando a Bíblia diz que esse povo tem o testemunho de Jesus, é porque Deus está dizendo que a sua igreja teria o dom de profecia, teria o espírito de profecia, como está em Apocalipse 19, versículo 10. Observe que a igreja verdadeira, ela teria a direção de Deus nos mínimos detalhes. Então hoje, você percebeu que no capítulo 12 do Apocalipse, nós encontramos duas características principais da igreja verdadeira. E que a igreja verdadeira não seria fundada por um homem, nem por uma mulher, nem por uma personalidade. De vez em quando a gente escuta por aí, eu sou da igreja do pastor tal, ou eu sou da igreja da missionária tal. Lembre-se o seguinte, a igreja de Deus não seria fundada por um homem, nem por um bispo, nem por uma mulher, por nenhum ser humano.
A igreja verdadeira seria estabelecida por Deus, como nós mencionamos hoje, desde o Gênesis até o Apocalipse. Agora, é interessante saber o seguinte: recentemente eu estava conversando com a minha esposa, e a minha esposa, que trabalha com internet, que cuida de vários sites da igreja e ajuda nos sites da igreja, ela recebeu várias perguntas de várias pessoas dizendo o seguinte: eu preciso mesmo ir à igreja? Eu não posso servir a Deus na minha casa? Eu preciso frequentar uma igreja? E aí nós respondemos a essas pessoas. E hoje eu quero dizer para você o seguinte: é importante, é fundamental que você frequente a igreja. Agora lembre-se de uma coisa: a igreja verdadeira não significa que seja uma igreja perfeita. Quando eu falo igreja perfeita, eu estou me referindo às pessoas que lá frequentam. Os ensinamentos que a igreja de Deus passa, as mensagens que nós ensinamos, elas são perfeitas porque elas estão na Bíblia. Mas as pessoas que frequentam a igreja, elas não são perfeitas. Veja, por isso que eu estou lá, porque não sou perfeito. Então, as pessoas que frequentam a igreja são pecadoras, são pessoas que têm defeitos, que têm suas falhas. Aliás, a igreja é comparada, entre outras coisas, a um hospital, e hospital é um lugar de pessoas enfermas. Então, você não pode esperar ir à igreja e encontrar pessoas perfeitas, até porque você mesmo não é perfeito, tá certo? Então, você tem que pensar o seguinte: eu quero seguir o caminho certo. Qual é o caminho certo? Aquele que segue os princípios da Bíblia, aquele que está de acordo com Apocalipse 12:17. Esse é o caminho certo? Muito bem. Agora, eu não sou uma pessoa certa, você também não é. Eu quero dizer, nós não somos perfeitos. Então, nós devemos ir à igreja para adorar a Deus e para receber a cura espiritual que nos capacita e nos prepara para a vida eterna. Ficou claro isso para você? Porque algumas pessoas, elas se decepcionam. Elas falam assim: eu fui à igreja, mas tinha uma pessoa lá que me tratou com um certo desrespeito, ou com desdém, ou não me deu atenção devida, ou eu fui lá, eu conheço alguém que está lá, que no passado fez isso, isso e isso. Claro, você vai encontrar mesmo. Você vai encontrar pessoas na igreja que usavam drogas, pessoas que usavam outras coisas, pessoas que ainda estão lutando para deixar o vício, pessoas que ainda estão lutando para deixar certas coisas. Você vai encontrar pessoas assim, mas isso não significa que você não deva frequentar a igreja. Aliás, ao contrário, é aí que você deveria frequentar a igreja, porque a igreja é um grupo de pessoas pecadoras que aceitaram Jesus como Salvador e que receberam a graça de Deus. É aí que está o segredo e a beleza do Evangelho. Se a igreja fosse formada por pessoas perfeitas, você não poderia entrar lá, e nem eu, porque nem você e nem eu somos perfeitos. Então, amigo, agora o importante para você é saber: Deus tem uma igreja verdadeira, e eu preciso fazer parte dela. Eu já tomei minha decisão, eu já fiz a minha escolha, por isso que eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu quero convidar você a fazer a mesma decisão, a fazer a mesma escolha. Eu quero convidar você a dar esse passo de fé, entendeu? Deixa o preconceito de lado, deixa seus questionamentos de lado e venha de coração aberto, venha do jeito que você está. Pastor, mas eu tenho esse problema, tenho aquele outro problema, tenho essa dúvida, aquela outra dúvida. Mesmo com dúvidas e mesmo com problemas, venha porque Jesus está chamando você. O chamado de Jesus é para que você não apenas faça parte de uma igreja, mas para que você se prepare para a vida eterna. O plano de Deus é que você tenha a vida eterna. O plano de Deus é que você seja salvo. Por isso, eu estou chamando você agora, em nome de Jesus, para que você venha dar esse passo de fé. Se você entendeu essa mensagem, se você entendeu que Deus tem uma igreja verdadeira, se você entendeu que a igreja verdadeira é aquela que guarda os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus, se você quer fazer parte desta igreja de Apocalipse 12, se você quer realmente nascer de novo, então venha, procure a Igreja Adventista. Vai lá na internet e digite lá, encontreumaigreja.com.br. Você vai encontrar uma igreja adventista perto da sua casa, você vai até lá e você vai dizer o seguinte: eu quero ser membro desta igreja.
eu quero ser membro dessa igreja. Me ajudem, eu quero conhecer as verdades mais profundamente. Não sou digno, sou pecador, tenho defeitos, tenho vários problemas, mas aqui estou, porque eu desejo seguir a Jesus. Amém? Amém. Está aí, é isso que Deus espera de cada um de nós. Quando eu entendi essa mensagem e eu tomei minha decisão, foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou contar para você como foi, vou contar para você, mas para isso eu quero convidá-lo a sentar comigo aqui no meu sofá. Aqui nesse sofá, que é o momento quando a gente conversa de maneira mais íntima, mais pessoal. É a hora em que eu entro na sua casa de uma maneira diferente. Então aí você já está sentado, né? Eu já estou sentado aqui e para a gente conversar, você já sabe, né? Tem que chegar mais perto, ok? Chega mais perto. Pode vir mais perto. Vamos fazer o seguinte, pega a sua cadeira e coloque a cadeira mais perto da televisão. Tá ok? Se você está numa cadeira de rodas, vem com a cadeira de rodas mais pertinho da televisão. Se você está na cama, deitado, doente numa cama, não tem problema. Fique aí como você está e nós vamos conversar. A conversa nossa é de amigo, é de coração para coração. Olhando, claro, olho no olho, porque eu estou falando com você, tá certo? Por isso temos que conversar olho no olho. Sabe que eu tomei minha decisão em 1986. Antes de tomar essa decisão, eu já era uma pessoa religiosa. Eu era sacristão da Igreja Católica. E quando Deus falou ao meu coração, Deus usou uma pessoa para me ensinar a palavra de Deus. E é importante que alguém abra a Bíblia com você e lhe ensine a palavra de Deus. E é justamente isso que eu estou fazendo aqui no Arena. Aí eu entendi o caminho certo, entendi as verdades de Deus. Entendi que a salvação é pela graça. E entendi que uma vez que eu aceitei a salvação pela graça, eu devo obedecer os mandamentos de Deus para ser uma pessoa mais feliz e obediente a Deus. E entendi também que eu devo seguir os princípios da Bíblia, somente da Bíblia. Só a Bíblia e nada mais. Porque antes eu acreditava na tradição. Eu ficava focado na tradição. Então agora eu entendi que a salvação é só em Jesus, pela graça. E entendi que a gente guarda os mandamentos não para a gente ser salvo, mas porque Jesus nos salvou. Mas devemos obedecer aos 10 mandamentos. E entendi que tudo que eu devo seguir deve estar baseado nesse livro e não na opinião dos homens. Aí tomei minha decisão, vim para a igreja e fui batizado e me tornei adventista do 7º dia. Agora eu quero pedir para você fazer a mesma coisa. Não importa se você é da igreja católica, ou se você é de uma igreja evangélica, ou você é de uma igreja pentecostal, ou você é de um movimento espírita, ou você é ateu, ou você não é ateu, mas é um agnóstico, ou quem sabe você é um livre pensador, ou quem sabe você não crê em nada disso que tem por aí. Eu quero convidar você hoje a experimentar a graça de Deus e a experimentar e conhecer os mandamentos de Deus. Ah, pastor, onde é que eu vou saber? Como vou saber dos 10 mandamentos? Você pode ler em Êxodo capítulo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos. Pastor, e a graça? Onde é que eu vou saber sobre a graça? Você vai saber em Isaías 53. Isaías 53 te mostra a graça. E Êxodo 20 te mostra os 10 mandamentos. Mas o mais importante é você vir a Jesus do jeito que você está. É você tomar a decisão hoje de fazer parte da igreja verdadeira. Vamos ver. Você quer fazer parte da igreja verdadeira? Você quer ser membro da igreja de Deus? Você quer entregar a sua vida definitivamente? Você quer hoje nascer de novo e dar esse passo de fé? Se você quiser, levante a sua mão. Levante a sua mão aí na sua casa. Levante a sua mão aí no seu escritório, no seu trabalho, no hotel, onde você se encontra agora. Levante a sua mão. E com a mão levantada, eu quero entender que você está tomando a decisão. E essa decisão está sendo registrada por Deus. E mesmo não sendo digno, mesmo não merecendo nada, mesmo sendo cheio de pecados, você está tomando a decisão. Meus parabéns por isso. Então agora eu vou orar por você. Com a mão levantada mesmo, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje e por essa decisão linda que esse homem e essa mulher estão tomando. Eu quero entregar essa pessoa nas tuas mãos.
e pedir uma bênção para que essa decisão seja selada, registrada para sempre no teu livro. Pai querido, nas tuas mãos eu entrego cada telespectador, cada ouvinte da Rádio Novo Tempo e cada pessoa que está vendo ou ouvindo essa mensagem de alguma maneira. Em nome de Jesus. Amém.